Prezados alunos, vamos então para mais uma aula da Clínica de Atenção Básica. Esta aula aqui a gente vai trabalhar em cima dos pacientes odontológicos que são pacientes hipertensos, ok? Bom, então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar como a gente pode suspeitar de alterações sistêmicas, em que a hipertensão arterial é uma dessas alterações sistêmicas. Lembrar que a gente atende um paciente e não apenas um dentinho que vem pulando, que senta ali na nossa cadeira, né? Então, obviamente, esse dente está dentro, uma boca que está dentro de um paciente e a gente tem que respeitar aí todos os limites e especificidades de cada um dos pacientes, inclusive as doenças sistêmicas. Para a gente então chegar nesse diagnóstico, a gente vai ter que entender que existe o doente, tá? O paciente, existe a doença, existe a nossa situação clínica. E para a gente chegar no nosso diagnóstico e descobrir que tem ali uma doença que deve ser tomado algum cuidado, deve ter algum cuidado que seja necessário ser tomado, a gente vai usar a nossa ficha clínica e nosso prontuário odontológico como meio de chegar no nosso diagnóstico e para tomar a nossa conduta correta. Então, a nossa ficha clínica é composta ali, que vocês já aprenderam, eixo de identificação, anamnese, exames objetivos gerais, exame clínico exame objetivo, especial, né, mais focado ali em alguma coisa, o exame complementar, o diagnóstico, obviamente, o prognóstico e aí o nosso plano de tratamento. Então, na nossa ficha clínica, nós temos aí também a anamnese, que é a queixa principal, com motivo de consulta, a história daquela doença, como está se desenvolvendo aqui aquele problema daquele paciente, a história pregressa, tanto médica quanto odontológica, ou seja, o que aconteceu na vida desse paciente anteriormente, se ele tem algum tipo de doença, se ele teve algum tipo de doença, por exemplo, o paciente acabou tendo um trauma, ou então ele teve um câncer e que já isso tudo tratado. Então tudo isso é a história pregressa do paciente. O histórico familiar seria aí os antecedentes familiares, tá? Ou seja, se o paciente tem alguém na família com algum problema de saúde, hipertensão, câncer, obviamente a gente sempre vai pensar nisso nos familiares diretos, aí, por exemplo, pai, mãe, avô, tio, tia, tal, mas que tenha, obviamente, ligação sanguínea, né? A história psicossocial do paciente e a revisão aí dos nossos sistemas de base. Bom, então na nossa ficha clínica a gente vai ter a nossa história pregressa, a gente vai perguntar lá para o paciente se ele está tendo sobre algum tratamento médico, por que ele está tratando por que ele está fazendo esse tratamento, né? Se ele usa alguma medicação, qual seria a medicação e como ele usa essa medicação, qual foi a última consulta com o médico, quando e o porquê, com o médico e quando e porquê, se ele já foi internado alguma vez, se faz uso de anestésicos, já fez uso de anestésicos locais, antibióticos, analgésicos, para a gente, obviamente, ter uma noção da condição sistêmica desse paciente e também ter uma noção da condição sistêmica desse paciente e, obviamente, a gente ter aí uma ideia aí sobre como realizar, de como fazer a nossa conduta. Já foi submetido a extrações dentárias, a gente vai avaliar esse paciente como um todo sempre. Tá? Então, o grande problema do nosso dia a dia hoje são as revistas, o Google principalmente. O paciente já chega com o diagnóstico e muitas vezes com o plano de tratamento pronto. E a gente tem que entender também que o paciente ele quer ser ouvido. Ele, infelizmente, a maioria dos profissionais, tanto médicos quanto dentistas, acabam virando muito tecnicistas e acabam não prestando atenção no nosso paciente. Tá? Então, alguns hábitos aí que a gente tem que avaliar também no nosso paciente, se ele tem sucção de dedo ou de chupeta. É muito comum adulto ainda, não é muito comum, mas não é incomum a gente ver adulto que ainda tem o hábito de chupar dedo, né? A onicofagia, que é roer unha, morder o lábio, morder lápis, caneta, isso é extremamente comum. Usar muita goma de mascar, né, o chiclete, e também bastante o fumo e o álcool, que é bastante importante aí principalmente nas avaliações de câncer bucal, tá? Então aí os hábitos do cigarro e também aí os hábitos do etilismo, tá?
No nosso histórico familiar, a gente vai avaliar também aí, como eu falei anteriormente, se o paciente tem algum se o paciente tem alguém na família que tenha tido algum problema de pressão alta, principalmente no nosso caso, a gente vai avaliar sempre o histórico familiar com tudo, tá? Por exemplo, se ele teve um pai que teve câncer, uma mãe que teve câncer, a chance dele ter câncer é aumentada em relação aos outros pacientes. Agora, a gente tem que avaliar, no caso desta aula, o que a gente vai falar de hipertensão arterial, é a gente buscar elementos que me façam chamar a atenção para a hipertensão arterial. Por exemplo, ele fala que o avô morreu de infarto e o pai é hipertenso. Tá? E a avó materna também é hipertensa. Então, esse é um paciente que não quer dizer que ele vai morrer de infarto, não quer dizer que ele é hipertenso, não quer dizer que ele vai ser um problema para a gente no nosso dia a dia da clínica. Mas ele tem uma chance diferenciada aí para ser um paciente com um problema cardiológico, tá? Comportamento também, angústia, depressão. É bastante comum a gente ver depressão em homens e alto nível de estresse em mulheres. Atuando como um gatilho aí para que tenha uma pressão arterial alterada, tá? Medo do dentista, a gente tem lá a tal da síndrome do jaleco branco, tá? Que é onde o paciente, na hora que chega no nosso consultório, ele já fica nervoso exatamente porque ele já imagina que vai sofrer uma experiência muito ruim na nossa cadeira, tá? É bem comum a gente vê frequentemente aí algumas emergências médicas que podem ser causadas pela ansiedade, tá? A primeira delas é a angina pectoris, que ainda não é um infarto, tá? Normalmente uma dor no peito por causas desconhecidas ainda, tá? Não foram ainda investigadas. O infarto agudo do miocárdio é um episódio um pouco mais difícil de acontecer. Obviamente, o paciente já tinha um problema pré-existente, ele já estava encaminhando para o infarto e o nervosismo levou ele a esse infarto sem dúvida nenhuma. Vamos pensar agora só mais direcionada à nossa aula também. A gente pode ter uma crise hipertensiva grave, que pode aí ser necessário encaminhar ele para assistência médica, e também aí um choque insulínico, tá bom? Além de diversas outras coisas que podem acontecer que vocês vão aprendendo na aula de emergências, tá ok? Então, ali na nossa anamnese, nossa revisão de sistemas, então a gente vai fazer perguntas direcionadas para todos os sistemas do organismo, tá? De base aí, que a gente dá para ver se o paciente tem algum tipo de doença de base. Então, vamos fazer as avaliações clínicas, tanto por órgãos quanto pelos sistemas. A possibilidade aí da revisão da história pregressa, tá? A gente pode voltar lá sem problema nenhum e alterar essa ficha. Às vezes o paciente acaba esquecendo ou tentou omitir porque ele tem vergonha, porque ele tem medo, ou então porque ele não quer, porque ele já falou para algum dentista e o dentista não quis atender ele. Então a gente, obviamente, sempre pode revisar aí tanto a parte anterior ali da nossa anamnese, no caso aí a história pregressa. Sequência de perguntas aí para cada um dos sistemas a gente vai ter, são perguntas aí direcionadas que vão nos dar o risco aí sistêmico de cada um dos pacientes. Com isso a gente vai conseguir classificar esse paciente no sistema ASA, né? Da ASA, da American Society of Anesthesiology. O risco cirúrgico, então, de cada um dos pacientes, risco cirúrgico ou risco operatório, na realidade, né, o risco na odontologia que a gente tem, ele vai se classificar como ASA 1, 2, 3, 4, 5 ou ASA 6, tá bom? O ASA 1 é o paciente que não tem problema nenhum de saúde, tá? Então a gente pode fazer o tratamento odontológico sem nenhuma modificação. O ASA 2 já são pacientes que têm alterações sistêmicas leves, não incapacita esse paciente, não limita esse paciente, porém, obviamente, ele tem uma alteração. Tá? Isso deve ser levado em consideração. Isso é muito comum o paciente aparecer no nosso consultório e muito comum o paciente nem saber que tem alguma coisa, principalmente como a hipertensão, que a gente mede ali com os nossos manômetro com grande facilidade. Tá? O tratamento dental de rotina pode ter algum tipo de limitação, mas normalmente aí a gente vai ter no máximo algumas considerações especiais e algumas orientações ao nosso paciente. No caso do estado físico 3, que é o ASA 3, a gente pode ter um paciente também com uma alteração sistêmica moderada, mas que ainda não o limita nem o incapacita. Tá? Então a gente pode tratar normalmente esse paciente, porém, isso com certeza aí trará algumas limitações
e algumas considerações especiais e algumas orientações pós-operatórias, ou pós-tratamento, na realidade. Já o paciente ASA 4, que é um paciente já com alteração sistêmica severa, com limitação em capacitação, a gente não acaba não tratando, dificilmente esse paciente vai aparecer no nosso consultório, tá? Com exceção aí da hipertensão, que é uma coisa que às vezes pode aparecer um paciente sim, desse caso pra gente, tá? Normalmente a gente só vai fazer tratamento de urgência, com bastante limitação e bastante consideração em relação ao nosso tratamento, e deixar bastante claro para os pacientes, para os familiares, os riscos aí dos tratamentos que podem, dos problemas que podem acontecer. Paciente ASA 5 já é um paciente com alteração severa, que provavelmente vai a óbito aí nas próximas 24, 48 horas, tá? E normalmente, ou então está aguardando aí liberação da clínica médica, da neurologia, para saber se houve já morte cerebral ou não. É um paciente normalmente que não há mais o que fazer, só se faz cuidados paliativos para que não sofra mais. O paciente ASA 6 é o paciente já com morte cerebral e já só no máximo em preparo para transplante, quando obviamente a família aceita. Então, para a gente avaliar o risco do nosso paciente, o risco cirúrgico do nosso paciente, a gente vai avaliar o tipo também de procedimento, o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Nos procedimentos não cirúrgicos, a gente vai ter o tipo 1, que são as radiografias, moldagens, tipo 2, que são restaurações simples, tratamentos ortodônticos, raspagens e profilaxia supragengival, e o tipo 3, restaurações mais complexas, raspagens e polimento de raiz subgengival, além de procedimentos endodônticos. Nos procedimentos cirúrgicos, todos eles já estão aqui como tipo 4, 5 ou 6, tá? E aí, dependendo da qualificação aí, dependendo da diferenciação do procedimento cirúrgico, quanto mais complexo, o tipo fica cada vez mais alto, né? Por exemplo, um tipo 6, uma exodontia seriada aí de toda a arcada, a cirurgia com retalhos múltiplos, dentes inclusos, enxertos, isso aí já é considerado um procedimento cirúrgico do tipo 6, enquanto do tipo 4, uma exodontia convencional de uma raiz residual de um dente normalmente implantado, tá ok? Então, a gente vai fazer aí, tentar traçar um paralelo aí entre as classificações ASA e os tipos de tratamento, tá? Obviamente, isso aqui não vai, a gente não vai, não necessariamente é um, só um segundo para a gente, isso não necessariamente é uma associação simples, tá? Mas, obviamente, se eu tiver um procedimento tipo 1, eu posso muitas vezes atuar num paciente do tipo ASA 3, tá? Um paciente ASA 3. Agora, um procedimento do tipo 6, com certeza, eu só poderia atuar no paciente ASA 1, em alguns casos, o paciente ASA 2, tá? Já um paciente, um procedimento do tipo 3, 4, aí a gente vai ficar muitas vezes entre aqui, no máximo ASA 2 e ASA 3. Paciente da ASA 4 para frente, como a gente viu, somente urgências, o ideal é que não se faça absolutamente nada naquele paciente, no momento ambulatorial, né, obviamente, naquele momento. Então vamos fazer a nossa revisão de sistemas. Vamos focar hoje aqui no cardiovascular, tá ok? Então aqui no cardiovascular, alguns fatores de risco para doenças cardíacas, incluindo sexo, idade, histórico familiar, a utilização do fumo, cigarro, né? Hipertensão e diabetes mellitus. As causas do aumento do ataque cardíaco, normalmente o infarto do miocárdio, a doença cardíaca isquêmica, a hipertensão, as doenças vasculares, as desordens eletrolíticas e as alterações metabólicas e o uso de drogas podem aí aumentar o risco do ataque cardíaco, ou seja, do infarto agudo do miocárdio. Vai afetar cerca de 25 a 30% da população, tá? É bastante gente que a gente pode ter na nossa cadeira que tem alguma alteração cardiovascular. Todos os pacientes devem ser questionados aí sobre pressão arterial, porque muitas vezes esse paciente ele já sabe que é hipertenso, mas muitas vezes o paciente não tem a menor ideia de que ele tem um problema de hipertensão. Se ele já tem um histórico de hipertensão, quanto tempo ele tem, quais são as complicações que ele já percebe, ou que ele já sabe disso, qual medicação que ele pode utilizar, que ele já utiliza, tá? Para que
tudo isso a gente tem que saber para que a gente possa medicar e proceder ao tratamento odontológico sem nenhuma intercorrência. Pacientes hipertensos, sejam eles controlados ou não, são mais sensíveis a qualquer tipo de alteração cardiovascular quando submetidos ao tratamento odontológico, né? Então, eles podem apresentar problemas durante o procedimento, né, dentre eles a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca, principalmente a hipertensão aí durante o tratamento odontológico. Então, qual que é a definição aí da hipertensão arterial? A pressão alta é um sinal de hipertensão, tá? Que é definido como ter uma pressão sistólica de 140 miligramas ou mais e a diastólica de 90 a 90 milímetros de mercúrio ou mais. Tá? O paciente pode tomar ou não a medicação hipertensiva. Claro que um paciente que está tomando medicação e está com uma pressão alterada acima, uma pressão acima de 140 por 90, é um paciente com um problema um pouquinho mais severo, que deve ser olhado com outros olhos. Bom, gente, então para que serve então? Vamos entender um pouquinho aí sobre a pressão arterial. O sangue leva aí as células, leva para nossas células todo o combustível necessário para que a gente tenha vida, né? Que é açúcar e oxigênio, hormônios e podem levar a alegria, né? E retira das células o lixo dessa combustão, que são os ácidos, o gás carbônico e as eventuais tristezas, segundo a aula da professora Vanessa. Para realizar esse trabalho, o sangue vai precisar circular, obviamente, em todo o organismo. Assim como todos os rios correm para o mar, o sangue corre sempre para o coração. O sangue sai com força do coração, percorre quilômetros, realmente quilômetros de artérias e veias, e volta ao coração trazido pelas veias, também essa quilometragem toda. Para que o sangue possa circular pelo corpo, é necessário que uma bomba, que é o coração, faça uma força, pressão, né, para empurrar esse sangue para dentro das artérias. Ao passar dentro das artérias, encontra uma resistência, a pressão que é provocada pelo atrito. Quanto mais estreita a artéria, maior a resistência, ou seja, a pressão arterial, passagem desse sangue. Força do coração para bombear o sangue é chamada de pressão sistólica. Tá? A resistência que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada a pressão diastólica, né? A pressão menor aí. Dessa forma aí, quando o profissional de saúde diz 12 por 8, na realidade ele está fazendo uma conta aí que na realidade a pressão é 120 por 80, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, que a pressão, a força exercida é de 120 milímetros de mercúrio e a resistência da artéria é de 80 milímetros de mercúrio. A pressão sistólica tem que ser sempre maior que a diastólica, para que exista a circulação sanguínea. Não existe pressão inversa, né, com a pressão sistólica menor que a diastólica, igual ou menor que a diastólica. Sempre tem que ser maior. Então a pressão arterial vai depender da largura, do calibre da artéria. A artéria com os calibres normais permitem que a pressão sejam também normais. O calibre da artéria diminuído, aí pode a gente aumenta o atrito e obviamente aumenta a pressão arterial, aumenta a força que o coração vai ter que fazer e aumenta também a resistência da artéria. Artérias com calibre reduzido, o sangue vai passar com maior dificuldade, a gente vai ter uma alteração aí na pressão arterial, que o normal seria 120 por 80. Tá? A hipertensão arterial ou pressão alta vai ter origem também no estreitamento do calibre das artérias. Tá? É bem importante isso. Na hora que a gente tem uma diminuição dessa luz, não pela diminuição do vaso, e sim pelo bloqueio dele por placas de ateroma, a gente vai ter aí, pode ter aí, e endurecimento desse vaso, a gente vai ter então o aumento dessa pressão arterial por diminuir a luz e, obviamente, aumentar a resistência do vaso em relação ao sangue que está passando. Em alguns casos, a artéria pode realmente ficar com a luz diminuída, não se sabe ainda exatamente o motivo pelo qual. Só que, obviamente, a gente tem aí como resultado a pressão alta.
né? As medicações aí têm a finalidade de dilatar essa artéria e aí de diminuir a resistência da parede do vaso para que a gente diminua a pressão arterial, tá? A pressão arterial, tem que lembrar uma coisa, gente, normalmente ela é uma doença crônica. Dificilmente um paciente se tornará um dia curado da hipertensão arterial. Ele normalmente estará sempre controlado. É um paciente uma vez hipertenso, normalmente para sempre hipertenso, que pode ser controlado ou aí descontrolado. Quando uma pessoa para de tomar medicamento, a gente percebe o quê? Que a pressão volta a ficar alta. E isso acontece porque o remédio já não está mais atuando na causa. Tá? Então, obviamente, a gente vai sempre perceber que o paciente que para de tomar medicação ou abandona a dieta, abandona todos os conselhos do cardiologista, normalmente ele volta a ser hipertenso. Na realidade, volta a ter o sinal da hipertensão que estava aí sendo omitido pela medicação e pela dieta e pelos hábitos desse paciente, por exemplo, não fumar. Tá? Quem tem pressão alta, normalmente, a critério médico pode até deixar de tomar uma medicação e manter a sua pressão normal, mas aí ele vai ter que seguir todas as orientações, melhorar os hábitos, tanto alimentar quanto a prática de exercícios, usar bebida alcoólica com moderação, não fumar, tá? E evitar, obviamente, dentro da dieta, aí, principalmente, evitar alimentos com sal e gordura, para manter uma dieta bem regrada. E aí, muitas vezes, esse paciente acaba tendo, apesar dele ser um hipertenso, ele acaba sendo um hipertenso controlado, mesmo sem medicação, porque ele conseguiu controlar todos os seus hábitos e a sua dieta. Muito comum a gente perceber hoje também a pressão alta no universo da pediatria, tá? Então, não achar também que a hipertensão é algo que apenas acontece com adultos, tá? E, infelizmente, a diabetes infantil e também a hipertensão arterial infantil, ela vem ocorrendo e não em larga escala aí, muitas vezes, tá bom? Principalmente aí pela a dieta das crianças e a vida sedentária que tem se tornado na nossa vida do dia a dia aí. Então, pressão arterial. Se você não tem, cuide para que não tenha. Se você tem, cuide para controlar. Todo mundo é um paciente hipertenso em potencial, tá? Todos os pacientes que tiverem hábitos e dietas descontrolados podem se tornar sim um paciente hipertenso. É óbvio que alguns fatores podem ajudar ao paciente virar hipertenso ou a não virar hipertenso. Por exemplo, genética, tá? Ele tem uma família que de repente já tem pai, mãe, ou então pai, avô, que era cardíaco, que morreu de infarto e que já tinha hipertensão arterial. Com certeza esse é um paciente que tem um risco maior, mas não quer dizer que somente pacientes que tenham históricos familiares que vão ter hipertensão. Muitas vezes pacientes que não têm histórico absolutamente nenhum na família acabam se tornando hipertensos. Tá? Para fatores clínicos, a gente tem que avaliar o paciente naquele momento. Óbvio que a gente, como profissional da saúde, tem o dever de encaminhar um paciente que possa estar se tornando um paciente hipertenso ao cardiologista, para que o cardiologista avalie a melhor conduta para esse paciente. Tá? Mas no nosso caso, quando a gente tem uma pressão sistólica abaixo de 130 e a diastólica abaixo de 85, sistólica, só um segundinho. Aqui, a sistólica abaixo de 130 e a diastólica abaixo de 85 é um paciente asa 1 ainda e totalmente normal. De 130 a 139 na sistólica e 85 a 89 na diastólica, ele é um paciente normal limítrofe, ou seja, ele ainda é normal, mas ele tem alguma coisa errada, ou seja, este paciente aqui, de 85 a 130, tá? Sistólica de 130, a diastólica de 85, ele é um paciente que não requer maiores cuidados nem encaminhamentos, ok? Este paciente de 130 a 139 de sistólica e 85 a 89 de diastólica, ele, apesar de ser um paciente normal,
ele está numa faixa limítrofe, ou seja, é um paciente que provavelmente se tornará hipertenso. É claro que se eu pego um paciente com esta pressão aos 85, 90 anos de idade, ele é um paciente que nunca tomou medicação, que nunca teve nada, ele é um paciente que não requer maiores nenhum encaminhamento, nem algo do tipo, tá? Só se ele passar a virar hipertenso leve. Agora, quando a gente pensa num paciente 139 por 89 de um paciente de 30 anos de idade, esse paciente com certeza é um paciente que se tornará hipertenso em um breve tempo aí, ok? Então ele deve ser encaminhado ao cardiologista para tratamento disso. Porém, para a gente, na nossa clínica odontológica, esses valores são extremamente normais e a gente pode tratar tranquilamente nossos pacientes, ok? Já uma hipertensão leve, que a gente vai considerar de 90 a 99 da diastólica e 140 a 159, a gente vai considerar como hipertensão leve, acima disso moderada e acima disso grave, tá? A pressão sistólica isolada, a hipertensão sistólica isolada é muito comum da gente ver no nosso dia a dia, mas também é algo que a gente também não deve tratar e sim encaminhar para um cardiologista. Qualquer tipo de hipertensão, a gente deve abortar os nossos procedimentos e encaminhar esses pacientes para o cardiologista para avaliação. Pode até ser que o cardiologista devolva esse paciente falando assim, ó, ele tem hipertensão leve, tá? E ele pode ser tratado normalmente com anestésico, só evita aí a quantidade de anestésico, que não passe aí de 3 tubetes, algo do tipo, ok? Nos Estados Unidos a gente percebe que 20% da população, isso por artigos científicos, ok? 20% da população é hipertensa, 15% são pacientes brancos e 25% de pacientes negros, ou seja, a gente percebe que a hipertensão ela é mais comum nos pacientes negros. Na Inglaterra, mais de 10% da população é hipertensa. Na Faculdade de Odontologia da Federal de Minas Gerais, foi feito um levantamento e cerca de 15% dos pacientes eram hipertensos, tá? Descontrolados, ok, gente? Com hipertensão ativa naquele momento. 32% desses pacientes hipertensos não sabem de sua hipertensão. Menos de 50% fazem controle e acompanhamento com o cardiologista corretamente. Cerca de 1/3 dos hipertensos diagnosticados nunca tomaram medicação, mesmo sabendo ser hipertensos. Cerca de 1/3 tomam medicação às vezes, tá? E cerca apenas de 1/3 conseguem tomar sua medicação corretamente. Ou seja, dos pacientes que são hipertensos, sempre 1/3 deles não tomam medicação, 1/3 tomam medicação de vez em quando, acabam não tomando toda hora, e 1/3 tomam a medicação corretamente. Metade dos hipertensos, segundo os estudos, mostram que, se não tratados, podem ter danos em órgãos-alvos, tá? Problemas aí no coração, e normalmente vai virar aí sempre o coração, ou então o rim, ou então o restante aí do sistema vascular, principalmente cerebral, ok? Então é muito normal ter cardiomegalia, falência cardíaca congestiva, acidentes vasculares cerebrais, tá, os AVCs, e insuficiências renais. A hipertensão, muitas vezes, como eu falei anteriormente, ela é assintomática. O paciente não tem a menor ideia de que ela tem, ele não sente absolutamente nada. Pode causar tonturas, tá? Pode causar turvações visuais, sangramentos nasais, dores de cabeça e edemas maleolares. Porém, o mais comum é de que o paciente não tenha o menor sinal e sintoma. É bem comum que o paciente não sinta absolutamente nada. Então, aqui 90% das vezes ela é idiopática. Tá? Pode ser secundária de alguma doença renal, sem dúvida nenhuma, de algum problema endócrino ou de algum problema cerebral. A gravidez também pode levar a uma hipertensão transitória, e o uso de anticoncepcionantes orais também pode levar a uma hipertensão transitória.
Então, no momento da nossa avaliação odontológica, o principal que a gente tem que fazer é classificar o paciente, determinar a gravidade daquela hipertensão arterial, determinar o tempo que aquele paciente tem a sua hipertensão arterial e fazer o registro dessa pressão arterial com esfigmomanômetro. É importante que todo paciente deve ter sua pressão medida no nosso consultório. Por mais jovem que ele seja, ele deve ter sua pressão medida porque alguma alteração pode estar ocorrendo, por mais que não seja impeditiva ao tratamento naquele momento. Muitas vezes é nosso dever encaminhar esse paciente ao tratamento com o cardiologista, por exemplo. É muito comum a gente ver pacientes de 22, 25 anos com uma pressão arterial de 130 e pouquinho por 85, por exemplo, que são pacientes que não são hipertensos naquele momento, porém já estão entrando naquela faixa limítrofe. Nessa idade é algo muito importante. Não me atrapalha em absolutamente nada o tratamento odontológico, porém é dever, como profissional de saúde, de diagnosticar isso e encaminhar esse paciente para o tratamento correto com o profissional de eleição aí, que é o cardiologista, ok? Então lembrar que o paciente ASA1, obviamente, como não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma alteração aí no nosso protocolo de atendimento, na nossa conduta para atendimento. Paciente ASA2, os procedimentos de 1 ao 5, ele pode ter normalmente tratar normalmente. Pacientes de tratamento 5 e 6, muitas vezes a gente vai pedir avaliação do risco cardíaco, ok? Ou do risco cirúrgico. Para o cardiologista, né? Obviamente. Paciente ASA3, procedimentos do 1 ao 4, a gente vai pedir avaliação de risco cirúrgico e procedimentos 5 e 6 a gente vai sempre hospitalizar. Paciente 4, somente os procedimentos do tipo 1, lá daquela tabelinha anterior que a gente fez, né? Que seriam os procedimentos mais simples aí que a gente pode fazer na odontologia, tá? Paciente desse, somente esse, e em caso de urgência, não tem por que a gente fazer isso sem ser urgência, ok? Bom, gente, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado, até a próxima aula.